Põe a mão em teu coração, vamos pedir para o Senhor falar conosco. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós chegamos, ó Deus, em tua presença, Senhor, através da oração, e clamamos, ó Senhor Deus, pela tua palavra, a tua palavra que nos ensina, tua palavra que nos corrige, Senhor, quando faz necessário, a tua palavra, Deus, ó Pai, que nos traz direção, Senhor, e guia os nossos caminhos, Senhor. Fala conosco agora, não aquilo que, Deus, nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Que todos nós aqui sejamos agora alimentados em nossa alma e nosso espírito, Senhor. A palavra que sai do teu trono, Senhor, ó Pai, até os nossos corações. Que diminua eu e cresça o Senhor, ó Pai. E todas as obras malignas que querem nos atrapalhar, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Nós vamos ler, irmãos, Isaías, capítulo 9, versículo 6. A partir desse domingo, nós estaremos iniciando uma sequência, de pregações, mais do que uma série, com o tema Quem é Jesus? E nesses próximos domingos nós vamos conhecer um pouco mais do nosso Salvador. Quantos aqui são apaixonados pelo Senhor Jesus, o seu Salvador? Amém, irmãos? A Bíblia diz para nós conhecermos a Deus e prosseguirmos em conhecê-lo. E a Bíblia, irmãos, ela apresenta muitas características do nosso Deus. E hoje, nessa noite, Deus quer falar conosco sobre o Senhor Jesus, o príncipe da paz. Quantos precisam daquela gloriosa paz na sua alma e no seu coração, amém? E livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, o príncipe da paz. Nós vamos mergulhar alguns textos hoje. Versículo no livro de João, capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Diga glória a Deus. Irmãos, todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós buscamos a paz na nossa vida. Todos nós buscamos, irmãos, aquela paz, aquela calma, aquela tranquilidade, não é mesmo? Na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. O ser humano, ele busca essa paz. E não é somente o ser humano, irmãos, não é somente você que deseja. É importante nós entendermos que o nosso Deus também deseja. O nosso Deus não fica feliz, o nosso Deus, ele não se fica acomodado de olharmos nós, os seus filhos, vivendo de forma agitada, angustiada, preocupado o tempo todo. Deus não quer que você venha viver explodindo de raiva, prejudicando, machucando as pessoas perto de você. Deus não quer que você não consiga dormir à noite, porque a tua cabeça ela fica tão agitada, tão nervosa. Deus, irmãos, não tem isso para os seus filhos. Uma das provas, um dos sinais que nós realmente confiamos em Deus. Quantos confiam aqui em Deus, irmãos? Uma das provas que eu posso dizer, eu confio em Deus, é a paz na minha vida, é a paz no meu coração. A Bíblia nos diz para nós que certa vez os discípulos de Jesus estavam num barco, numa grande tempestade. E quando eles foram olhar para Jesus, Jesus estava dormindo naquele barco no meio da tempestade. E eles foram falar: Jesus, como que o Senhor pode dormir numa situação dessa? Olha essa tempestade. Então Jesus virou para eles e disse para nós também nessa noite, diz: vocês ainda não têm fé? Ainda não têm fé? Depois de tudo que nós já passamos juntos, depois de tudo que vocês já experimentaram comigo, ainda não tem fé? Ou seja, ainda não tem paz? Ainda não consegue ficar tranquilos no meio de toda essa tempestade? O nosso Senhor Jesus, irmãos, ele é o príncipe da paz. E se o Senhor Jesus habita dentro de você, essa paz tem que reinar dentro da sua vida. Nós não podemos dizer que temos Jesus dentro de nós e vivemos nessa angústia. O Senhor Jesus, essa paz poderosa, ela tem que transbordar de dentro de nós e alcançar aqueles que estão perto de nós. Essa paz, irmãos, gloriosa, essa paz maravilhosa, que só o Senhor Jesus pode dar. No próprio livro de João, capítulo 14, que nós lemos, Jesus fez questão de dizer que existem dois tipos de paz. Ele falou assim: eu dou a minha paz, e a minha paz não é como a paz deste mundo. Como que é, irmãos, a paz deste mundo? O que é essa tranquilidade e a paz deste mundo? Irmãos, para muitos, a paz deste mundo é uma vida tranquila, sem adversidades e sem lutas.
E sim, você, então, com certeza, alguns aqui que já são mais maduros na vida, já sabem que isso é uma grande ilusão. Não tem como viver neste mundo sem lutas e sem adversidades. Se você precisar dizer, eu preciso não ter luta e nem adversidade para eu ter paz, você nunca vai ter paz. As adversidades, irmãos, e batalhas são inevitáveis. Não é sobre você, mas é sobre o mundo na qual nós estamos inseridos. Batalhas vêm para quem faz tudo certo, para quem faz tudo errado. Batalhas vêm para quem tem bom caráter e quem tem um mau caráter. Batalhas, adversidades, vêm para pessoas que buscam a Deus e aquelas que não querem a Deus. Não é aí que está a diferença. Uma vida de paz não é uma vida sem lutas. Quem está entendendo, diga amém. Uma vida de paz, irmãos, também não é uma vida alienada. Tem gente que você olha e fala assim, ele está em paz, está tranquilo, suave, calmo. Mas quantas vezes, na verdade, essa pessoa está extremamente o quê? Alienada. O que é alienada? Ela faz de conta que os problemas não existem. Ela não confronta as realidades. E se a gente, irmãos, viver nesse mundo desse jeito, pelo contrário, a gente vai ter mais lutas lá na frente. Porque problemas têm que ser resolvidos. Nós temos que encarar as situações. Há momentos que nós temos que ter conversas sérias. Há momentos que nós temos que ter conversas difíceis. E muitos não confrontam os seus problemas. E quando você olha, ele está tão tranquilo e tão em paz. Mas o mundo está desabando. Mais uma vez, é uma grande ilusão. Por quê? Irmãos, preste atenção. Tempo não resolve o problema. Na verdade, se você deixar o tempo e não resolver o problema, os seus problemas serão o quê? Ainda maiores. Para outros, preste atenção. A vida de paz é uma vida abastada. É uma vida com muitos recursos. Então, se eu tiver bastante dinheiro, poder, contatos, se eu tiver tudo, eu fico em paz. Que se alguma coisa acontecer, o meu dinheiro resolve, eu faço uma ligação, eu consigo essa pessoa, mas mais uma vez, é uma triste ilusão. Aqueles que pensam desse jeito, é apenas uma questão de tempo, mas cedo ou mais tarde, algo estará à tua frente, e o dinheiro não poderá resolver. Não haverão contatos, não haverão pessoas que possam resolver. Não é aí que está, irmãos, a paz do Senhor, a paz que vem de Cristo sobre a nossa vida. Essa é a paz do mundo. A paz de Cristo, irmãos, sobre nós é a paz, sim, que a gente encara os problemas. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Reconhecemos, não estamos alienados. A gente sabe da seriedade, a gente enfrenta, a gente sabe que nós podemos ter muito, mas aquilo que nós temos não é o suficiente. A paz que vem de Cristo é aquela paz onde o Senhor Jesus, Ele segura as nossas mãos, e nós enfrentamos as batalhas, atravessamos elas, confiamos que aquilo que eu tenho pode ser bom, mas não é o suficiente, porque se não for o Senhor a edificar a minha vida, em vão vai ser todo o meu esforço. É nele que está a minha paz. É Ele que segura as minhas mãos. A paz que atravessa o fogo, que atravessa as tempestades, como diz Isaías capítulo 43, ainda que você atravesse pelo fogo, pelas águas, eu estarei contigo segurando as tuas mãos. É a paz que mantém os pensamentos organizados. É a paz que tem estratégia. É a paz que durante a dificuldade não desconta nos outros. Eu estou nervoso, eu tenho os meus problemas, como se todo mundo tivesse que aguentar você nervoso e estressado. É a paz que invade o nosso coração, aquela gloriosa presença do Senhor Jesus. Essa paz, irmãos, que é produzida na nossa intimidade diária com Deus. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito, o resultado do Espírito Santo na vida do cristão, é essa paz gloriosa. Assim como uma árvore, irmãos, para ela poder gerar um fruto, ela faz algum esforço? Você já viu alguma laranjeira, irmão, se contorcendo para dar laranja? De forma natural ela gera. E a Bíblia diz que o cristão, o crente, que tem uma intimidade com o Senhor, no meio da adversidade, da dor, essa paz ela brota em seu coração. E hoje eu tenho certeza que o Senhor está aqui para derramar essa paz sobre nós, essa tranquilidade, essa força e essa segurança diante daquilo que está hoje no teu presente, mas diante daquilo que está à tua frente também. Nós precisamos, irmãos, preste atenção, não somente receber essa paz, mas preste atenção nisso, nós precisamos proteger a nossa paz. Vire para quem está lá, diga assim para ela, essa pessoa, pergunte para ela assim: você está protegendo a sua paz? Fale para ela aí.
Você está aguardando a sua paz? Nós temos que aprender, irmãos, a guardar a paz. Nós temos que aprender a proteger a nossa paz. Porque se o Senhor derrama a paz, mas a gente não protege ela, o inimigo vem e rouba essa paz. E há um texto da palavra de Deus, eu disse que hoje a gente ia ler bastante a Bíblia. Eu queria que você acompanhasse comigo pelo telão, por causa de uma versão diferente. No livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, fala de uns textos mais lindos da Bíblia sobre a paz. E ele traz, irmãos, como se fossem guardiões. Quando eu leio esse texto, sabe o que vem na minha mente? E graças a Deus, porque a gente tem o ChatGPT hoje, que ele cria as imagens que a gente não sabe, né, gente? E sabe que a imagem que vem na minha mente é como assim, sabe aquelas torres assim de um castelo, que tem um soldado lá em cima? Tem aquela sentinela. O que a sentinela faz? Ela fica observando, e quando ela vê o perigo, ela fala assim: ei, perigo aí. Ela tem que, o sentinela tem que avisar a todos: olha, o inimigo está chegando, vamos nos proteger. Da mesma forma, irmãos, o que nós vamos ver aqui nos próximos versículos, são como essas sentinelas, que estão em alerta, aqueles soldados, aqueles guerreiros, que estão dizendo: olha, proteja a sua paz, porque o ataque está vindo. Quem está dentro, diga amém. Uma sentinela, irmãos, que nós temos que colocar na nossa vida, é a sentinela da alegria. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrem-se. Que coisa extraordinária. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, quem ama aqui ler a Bíblia, diga glória a Deus. Quando a gente lê a Bíblia, existe uma conexão na Bíblia entre alegria, força e paz. Aonde tem alegria tem força, e aonde tem essa alegria tem a paz. Tome uma decisão a partir de hoje: ninguém vai roubar a minha paz. Você tem que proteger a sua paz. Tome uma decisão hoje, irmãos, porque todos nós, nem vou pedir para levantar a mão, porque vai que a pessoa está bem do seu lado, né? Quem aqui conhece alguém que rouba a paz? Porque vamos ser sinceros, gente, tem muita gente chata na vida, não tem, gente? Parece que tem gente que a missão da vida dele é roubar a nossa paz, né? E aquela pessoa, irmão, está tudo bem, maravilhoso, ela vem criticar e vem reclamar, bem na hora que você está mais feliz, né? Parece que ela estuda. Mas sabe, irmãos, que isso é espiritual? Você sabia que existem os ladrões de alegria, os ladrões de paz? Os ladrões de alegria, os ladrões de paz, irmãos, eu imagino assim, é uns demôniozinhos, uns capetinhos assim, sabe, gente? É uns capetinhos xarope, chato que só. E sabe o que eles ficam? Eles ficam rodeando assim a sua vida, assim, eles ficam olhando. Aí eles ficam assim: ah, então é isso que rouba a alegria dele? Ah, então é isso que rouba a paz dele? Aí ele faz acontecer exatamente aquilo. E acontece muitas vezes, só para o quê? Roubar a sua paz. Mas hoje, tome uma decisão: ninguém vai roubar a minha paz. Eu tomei uma decisão tempos atrás, irmãos. Ninguém é assim tão importante na minha vida para eu dar a ela o troféu de ladrão de paz. Porque quando você olha para alguém e diz: essa pessoa é um ladrão da minha paz, você está dando para ela o troféu. E ninguém é tão importante. Eu amo todo mundo, mas ninguém é tão importante para receber o troféu de ladrão da minha paz. Repita comigo, diga assim: a partir de hoje, ninguém mais vai roubar a minha paz. E se roubar, irmãos, tentar vier, deixa entrar para um lado, sai pelo outro, ignora e toma essa decisão: eu tenho aqui este guardião, essa sentinela, a minha paz eu não vou perder. Diga glória a Deus. Versículo 5. Olha outro guardião de paz, sentinela de paz: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Uau! Que todo mundo veja, não é algumas pessoas não. Que todo mundo possa ver que você é amável em tudo o que você faz. Você quer colher paz na sua vida? Tem que semear paz. Às vezes a gente quer colher paz, irmãos, mas não semeamos paz. Somos briguentos, rabugentos, descontamos os outros. Provérbios capítulo 15, versículo 1 fala o seguinte: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia a fúria. A pessoa vem com aquela fúria, aquelas pedradas, aquelas palavras, ela vem para te agredir. E aí quando ela vem para soltar aquilo, você devolve. Deus te abençoe. A palavra suave desvia a fúria. Agora, se um vem com fúria, um vem com irritação, aí outro vem: ah, mas vai falar assim comigo também? Não, agora não sei o quê. E aqueles casais, irmão, que quando um quer brigar, o outro não quer brigar. Não, agora você vai brigar também. Pede para brigar, né, irmãos? Misericórdia, né, gente?
Gente que pede para brigar. Não. Pratique, semeie a paz. Quando vier de forma dura e ríspida com você, desvia isso de forma branda e deixe o Senhor agir. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ainda no versículo 5, Paulo diz: lembre-se que o Senhor virá em breve. Paulo aqui vai falar sobre a volta de Jesus, mas eu vou deixar isso por último, depois nós vamos voltar aqui. Versículo 6: não fiquem preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo do que vocês precisam. Olha a outra sentinela de paz, a oração. Procura um vizinho, pergunta assim, está nervoso? Fala para ele, está nervoso? Eu pensei, vai orar em nome de Jesus. É o que a Bíblia diz. Não fica nervoso não. Está ansioso, nervoso? Vai orar e fala com Deus. Fala tudo que está pegando, tudo que está deixando você preocupado. E olha que coisa maravilhosa, não somente orar, mas também o que? Com ação de graças. Agradecendo a Deus é um outro sentinela da paz. Um outro guardião da paz é a gratidão. Pessoas gratas são mais felizes, mais abençoadas e mais vitoriosas. Por que gratidão traz paz? Sabe por quê, irmãos? Muito simples, preste atenção. Quando você agradece pelo que Ele já fez, você pode ter paz e tranquilidade. O Deus que fez uma vez vai fazer de novo. Talvez você já está muito longe da onde você saiu, mas ainda está longe aonde você precisa chegar. Não fique olhando até onde você precisa chegar, mas lembre-se do que Ele já fez e da onde Ele te tirou. E Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 8, versículo 7. Então vocês experimentarão o que, igreja? A paz. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que vai guardar o seu coração e sua mente. Diga glória a Deus. A paz que excede o entendimento. É fora da lógica, é fora da razão. Quando alguém olhar para você e dizer assim, não, mas você teria que estar fervendo numa situação dessa. Você teria que estar pilhado de nervoso. Como que você pode ficar calmo numa situação dessa? Lembra, irmãos, mais uma vez, não é alienado, não é fazer de conta que a coisa não existe, não. Mas é uma paz que excede todo entendimento. Ela é espiritual e ela vem dos céus ao nosso coração. Posso ouvir glória a Deus? Versículo 9. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Concentra, está falando de mente. Põe a tua mente nas coisas que são verdadeiras, não nas mentirosas, não nas falsas, e muito menos nas ilusórias. Sabe, irmãos, quem fica atolado em filmes e seriados não tem paz, porque você fica assistindo tanto aquilo, e aquilo é uma ilusão, aquilo não é verdadeiro. É verdadeiro, irmãos? Não é verdadeiro. E aí o problema é que a gente vai assistindo tanto, e maratonamos. Veja bem, irmãos, presta atenção, eu estou falando aqui sobre excesso, amém, irmãos? Quando estou dizendo, diga amém. E aí a gente começa agora a trazer aquilo para a vida real, e a gente começa a fazer uma comparação, e aí começa a comparar o marido com aquele coreano do dorama lá. Aí não dá, né, irmãos? Aqueles homens lá são perfeitos demais, gente. Aqueles homens não tem como competir com eles, né, irmãos? É tudo atlético, eles têm 2.050 habilidades, eles lutam a arte marcial, todos lutam, né, gente? Passaram em primeiro no vestibular, e não sei o que, ainda até, irmãos, até passam um batom aqueles homens, misericórdia, viu, gente? Mas sabe por quê? Você tira os olhos do que é verdadeiro. Tudo que for verdadeiro, olha que coisa maravilhosa. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Proteja a tua mente, irmãos. Põe a tua mente em coisas mais nobres, amém, igreja? Pede para Deus organizar os teus pensamentos, para você ter mais paz. Versículo 9, continuem em praticar tudo que aprenderam, a palavra de Deus, e receberam de mim, tudo que ouviram de mim, e me fizeram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Diga glória a Deus. Mas lembra que eu falei que nós íamos pular algo no versículo 5? Vamos voltar para ele. Nessa última parte da mensagem, a palavra de Deus diz para nós que se tem algo que nos traz paz, é olharmos para a volta de Jesus. Ele diz, perto está o Senhor,
E daqui a alguns minutos nós vamos participar da ceia do Senhor, amém, igreja? A ceia, irmãos, ela nos traz a duas direções. A ceia faz a gente olhar para o passado, para lembrarmos o que Cristo fez por nós, olharmos para a cruz e lembrar que Ele deu a vida e ressuscitou por nós. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas a ceia também faz a gente olhar para aquilo que um dia Ele irá fazer, o dia que Ele voltará para nos buscar. Eu posso ouvir glória a Deus? Pastor, mas Jesus vai voltar para nos buscar? Com certeza Ele vai, irmão. Sabe por quê? Porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Um dia Jesus disse: eu virei, e Ele veio. Um dia Jesus disse: eu vou morrer na cruz, e Ele morreu na cruz. Um dia Ele disse: eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e Ele ressuscitou. Ele também disse: eu enviarei o Espírito Santo, e hoje nós somos a prova do Espírito Santo aqui. Ele cumpriu, e se Ele disse que vai voltar, Ele voltará para nos buscar, porque é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que cumpre a sua promessa. Que nessa noite você possa agarrar na promessa do Senhor na sua vida. Se Ele te deu uma promessa, pode confiar, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Por que, pastor, olhar para a vinda de Jesus? Porque olharmos para o retorno de Cristo gera uma paz em nosso coração. Presta atenção, pastor, quando Jesus vai voltar? A Bíblia não fala o dia exato, e todos aqueles que tentaram adivinhar o dia exato da volta de Jesus falharam. Não é esse o propósito. Falarmos da volta de Jesus não é a gente entrar numa adivinhação, quem vai ser o anticristo, que dia que isso vai acontecer, mas é para trazer essa paz ao nosso coração e não sermos enganados. Apesar da Bíblia não dizer o dia exato, ninguém pode dizer qual vai ser exatamente esse dia, a Bíblia nos ensina, irmãos, a olharmos alguns sinais. E nesses próximos minutos queria a sua atenção, para a gente aprender, irmãos, a olhar um pouquinho mais os sinais que estão à nossa frente, que estão nos mostrando e revelando que próximo está a volta do nosso Senhor. Por que isso é tão importante, irmão? Sabe por quê? Porque muito próximo à volta de Jesus, um dos maiores enganos que o diabo vai trazer, e esses dias que antecederem a volta de Jesus serão dias terríveis, que eu não quero estar aqui, e eu não quero que aqueles que eu amo estejam aqui. E nos dias que antecederem a volta de Jesus, sabe, irmãos, qual vai ser um dos grandes enganos de Satanás? A paz e a segurança. 1 Tessalonicenses diz o seguinte, capítulo 5, quando começarem a dizer, quando as notícias começarem a dizer, temos paz, temos segurança, o fim está próximo. Preste atenção, irmãos, muito próximo da volta de Jesus, duas grandes forças irão se encontrar. Quantas forças, igreja? Duas. Dois grandes movimentos, um de um lado, uma força que vem de um lado, e uma força que vem do outro, e essas duas forças vão se encontrar. Qual é essa força? A força, irmãos, do caos. Os dias que antecederem a vida de Jesus serão dias de um caos, irmãos, de um sofrimento como nunca houve na história da humanidade. E se você está acompanhando as notícias, elas estão toda hora dizendo para nós, um grande caos está chegando. Um caos econômico, a inteligência artificial colocando em risco milhares e milhares de empregos. As guerras que a gente pensou que não teria mais guerras, estão sendo anunciadas o tempo todo. Crises ambientais, crises climáticas, crises sociais, porque vamos ser sinceros, irmãos, o ser humano está melhorando ou piorando? Piorando. Pela primeira vez na história da humanidade, a geração atual é menos inteligente que a geração que veio anteriormente. Estamos cada vez mais ansiosos, depressivos, cada vez mais agredindo ao outro, as famílias se desestruturando. Esse caos só vai aumentar, preste atenção, e isso é uma estratégia do inimigo. Por quê, pastor? Porque quanto maior for esse caos, maior o mundo vai clamar por uma liderança, por um governo, para alguém que possa trazer a paz e trazer a segurança. O mundo então vai clamar para que esta pessoa, que a Bíblia chama do anticristo, então vai se ajuntar o caos com a paz. Só que esta pessoa, este governo, vai trazer uma paz e uma segurança no primeiro momento. E em nome de paz, em nome de segurança, vai haver um controle geral sobre todos nós. A Bíblia diz que nos últimos tempos, ninguém vai comprar, ninguém vai vender, sem a chancela e sem a autorização daquele que estará governando. E se nós olharmos, praticamente já estamos vendo isso, né, irmãos? Quem aqui já se assustou de você falar de um assunto, de repente no seu celular começa a vir a propaganda do assunto que você falou? Meu Deus, alguém está vigiando. O dinheiro praticamente ele é digital.
Então, em nome dessa paz, em nome dessa segurança, se apresentará esse governante, o anticristo, e ele vai trazer no primeiro momento essa paz, mas é uma falsa paz. Em pouco tempo ele vai se revelar a verdadeira identidade, o seu verdadeiro propósito. A Bíblia diz que esse anticristo ele vai exigir a adoração de toda a humanidade. Então a Bíblia diz, quando tudo isso acontecer, breve estará o Senhor, e Ele virá para nos buscar. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Olhe para cá nesse momento. Pastor, por que falar da volta de Jesus gera essa paz em nosso coração? Primeiro, irmãos, para nós não sermos enganados pela falsa paz que o mundo vai produzir. Não se deixe enganar. Essa paz e essa segurança que o mundo quer propor a nós, ela é maligna, e ela veio para nos enganar. E a Bíblia diz, ensinai isso, ensina os meus filhos para não serem enganados por essa falsa paz. Diaconato pode subir por gentileza. Segundo, irmãos, preste atenção, nós não sabemos exatamente esse dia, mas pelos sinais, e eu creio que a partir de hoje você vai observar mais o que está acontecendo. Olhe para cá por gentileza. Deve surgir, irmãos, em nosso coração um sentimento de urgência. E a minha oração, e eu tenho orado também mais por isso, para que o Espírito Santo ponha mais urgência no meu coração. Que Ele possa, irmãos, nós possamos olhar as pessoas. Eu falo isso com muito carinho, muito respeito. Não há tempo mais, irmãos. Nós não podemos mais olhar para as pessoas que nós amamos e dizermos, um dia ela vai para a igreja, um dia ela se batiza, um dia ela entrega a vida a Jesus. Cada um tem o tempo certo. Sabemos que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, amém, irmãos? Mas que haja em nosso coração uma urgência, que haja em nosso coração uma intencionalidade, que possamos olhar para aqueles que nós amamos e dizermos, eu vou me dedicar a fazer com que esta pessoa possa conhecer Jesus. Eu não posso ficar parado vendo essa pessoa em direção, irmãos, ao inferno, em direção ao longe dos caminhos do Senhor, porque o céu é verdadeiro, mas o inferno também é verdadeiro. Que o Senhor possa pôr essa urgência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas também, irmãos, olhe para cá, põe a mão em teu coração, que possamos ser lembrados, porque falar da volta de Jesus traz paz, para nos lembrar, aqui não é o nosso lugar. Deus vai te abençoar, e Ele vai restaurar a tua vida. Mas sabe, igreja, não é o propósito de Deus fazer a nossa vida confortável demais aqui, porque se ela for confortável demais aqui, a gente vai querer esse mundo. Nós não fomos feitos para cá, nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Mas ao olharmos para a volta do Cristo, nosso Senhor, que hoje essa dor que está em teu coração, essa dificuldade dessa adversidade, que você possa hoje ter paz na sua vida, e lembrarmos que todas as nossas lágrimas serão enxugadas, que você hoje, que talvez está ardendo de raiva, por causa de uma injustiça, de uma perseguição, e talvez hoje você está com tanta raiva no seu coração, e dizer, como que pode aquela pessoa fazer tudo isso, e parece que nada vai acontecer. Deus faz essa mensagem chegar até você hoje, para dizer a você, não deixe essa raiva te dominar, não deixe essa raiva controlar você, mas que hoje você possa receber essa paz, e saber que aos olhos do Senhor nada passará desapercebido. Que essa paz possa invadir teu coração hoje. Você que talvez tenha pagado um grande preço por servir a Jesus, talvez alguns aqui tenham sofrido nas suas famílias uma rejeição da família, uma ridicularização, e talvez você tenha perguntado, será que vale a pena? Mas o Senhor Jesus faz essa mensagem chegar até você, dizendo, meu filho, eu estou perto para voltar e te buscar. Continue me servindo, continue me buscando, e que todos os dias, igreja, nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Não fique um dia sequer longe do Senhor Jesus. O risco é muito grande. Jesus pode voltar daqui a muitos anos, e nós devemos ter planos, irmãos, e projetos, como se Jesus fosse voltar daqui a muitos anos. Continue com os seus planos, mas viva a cada dia pronto. É um risco grande, um dia longe do Senhor é um risco muito grande. Que diariamente possamos renovar a nossa aliança com Ele, dizer, eu sou teu, Jesus, e tu és meu. Pague o preço, se dedique. Ele está aqui para dizer a você, vale a pena me servir, vale a pena me servir,
porque eu voltarei para te buscar. E um dia, irmãos, todas as nossas lágrimas serão enxugadas, estaremos por toda a eternidade com Ele. Você pode levantar as suas mãos agora, fale com o Senhor agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós não podemos encerrar esta pregação sem apresentarmos a vida de alguém. Fale agora, ore por 2, 3 pessoas que ainda não conhecem Jesus. Pai, nós oramos a Ti agora, Senhor. Eu clamo pela salvação, Senhor. Ó Deus, põe em meu coração, em todos os nossos corações, um amor pelos perdidos, ó Senhor. Que possamos levar o Teu nome, Senhor. Ó Pai, nos perdoa, Senhor, se estamos presos, ó Deus, ó Pai, somente com os nossos planos e projetos, ó Senhor, preocupados somente com as nossas tarefas, Senhor. Dai-nos um olhar, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem. E Senhor, nesta noite eu renovo a minha aliança contigo, Senhor.